Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Esse vídeo é a parte 2 do vídeo que eu fiz anteriormente, que eu falo sobre as doenças, né? Que as doenças vêm da nossa mente. Lá naquele vídeo é importante você ver o outro vídeo antes de ver esse, senão você não vai entender nada. Se você não viu o outro, precisa ver, porque senão você não vai entender esse. Eu mapeei alguns problemas de saúde que eu tinha, né? E eu fui entendendo que os problemas que saem, que a gente percebe, são só os efeitos. As causas vêm muito da nossa mente, entende? Como a gente lida com as nossas emoções, com as coisas do nosso passado, com o que a gente reflete para o nosso futuro, entende? E tudo isso foi por conta da minha jornada do autoconhecimento. Lá eu falo tudo sobre isso, então vai lá ver o primeiro vídeo para você entender esse, tá bom? Então bora pro vídeo. Antes de começar mais esse vídeo, se você já sabe, né? Curte, se inscreve e ativa o sininho. É muito importante para mim, tá? Vai ajudar com esse canal, comece a crescer, chegue para mais gente. E você sabe que uma palavra como a minha tende a ajudar. Pode ser que não mude, mas também atrapalhar não atrapalha, né? É sempre bom a gente olhar para lugares que a gente não está olhando e ver a vida de uma maneira diferente. Pode ser que tem muita gente que precisa de um conteúdo desse. Entende? Precisamos sair dessa futilidade que estamos presos. Um conteúdo desse aqui, às vezes a pessoa não quer parar para ver, que é muito tempo. É um vídeo longo, mas às vezes ficar lá rodando vídeos curtos por 1, 2, 3 horas, num loop infinito, a pessoa fica e nem percebe. Mas devagarzinho a gente precisa levar consciência, inclusive para você, né? Eu tenho certeza que se você já acompanha meu canal e os vídeos que eu faço, alguma coisinha vai mudar. Se não mudou ainda, vai mudar, eu tenho certeza, porque mudou a minha vida esse conteúdo. Então meu intuito é esse, dar essa força, fechou? Então, gente, eu falei no outro vídeo que eu mapeei os problemas que eu tinha de saúde, que foram 26 problemas que eu tinha na minha saúde que eu precisava lidar e tinha a ver com problemas emocionais. Então os problemas de saúde eram os efeitos e a emoção gerava a causa. Então fui descobrindo as causas para resolver essas emoções, esses sentimentos, essas memórias e me livrando de todos os efeitos que eu vivia na minha vida. Então, o último que eu falei foi intestino preso e agora labirintite. A labirintite eu descobri também que tinha a ver com medo. Gente, olha o tanto de coisa que o medo gera no nosso corpo. E isso aqui, gente, eu tô falando só do que afetou na minha saúde, Rafael. Tem coisas que você passa aí que tem muito a ver com seus sentimentos que eu não vivi, que eu não sei, porque eu não busquei informação, porque eu não vivi, entende? Mas isso aqui é um guia para você parar de achar que as coisas acontecem por acontecer. Existe consequência, gente, existe consequência. Então, se você não entender as causas, vai ficar sofrendo o resto da vida. Labirintite, medo de não ter controle sobre si mesmo. Eu realmente não tinha controle sobre mim. Não tinha mesmo, e tem muito a ver, isso aqui tem muito a ver com a minha enxaqueca, que eu vou falar no final desse vídeo. Eu também não tinha controle sobre mim, eu agia muito impulsivamente em alguns casos, então isso gerava labirintite. Olha pra você ver, a gente acha que labirintite é só uma doença que sai no corpo por estresse, por alimentação, não é só, gente, olha aqui para você ver, é importante olhar para isso. Tá? É importante olhar para isso. Então, no meu caso, a labirintite, para resolver o efeito, eu tive que resolver isso aqui. Só para pincelar uma coisa aqui agora. O efeito da labirintite já estava em mim, certo? Eu já tinha labirintite, efeito. O estresse gera labirintite, entende? Algum descontrole na alimentação gera labirintite, entende? Mas ela já estava no meu corpo. Então, outras coisas podem acionar, entende? Então, outras coisas podem ser um gatilho para acionar os problemas que já existem em você. É importante você entender isso, tá? Mas a causa para resolver, para aquela labirintite não voltar, aí eu tinha que olhar para isso. Percebeu agora? Agora você entendeu? Tomara que você entenda para fazer sentido esse vídeo. Agora, ó. Gente, quando eu entrei no processo de autoconhecimento, isso aqui aconteceu muito comigo. Era impressionante. Onde eu ia, jogar a bola pra mim já tava, pelo amor de Deus, o tanto que eu tava machucando. Sabe, parecia que a bola perseguia minha cara. Era incrível. Ó, machucados. Tava machucando muito quando eu entrei no processo de autoconhecimento. O que é isso? Raiva de si. Sensação de culpa.
porque eu comecei a gerar desconforto, né? Porque o ego não quer viver esse negócio de ressignificação. Se o ego persegue o prazer, eu estava totalmente contra o prazer, totalmente ao contrário. Minha vida realmente virou uma loucura, uma bagunça. Muitos sentimentos eu tive que lidar ao mesmo tempo, entende? E foi, nossa senhora, foi um longo trajeto de muita dor realmente que eu senti. Mas, gente, às vezes a gente passa para isso para ser um guia para outras pessoas, para instruir, porque não precisa fazer o que eu fiz muita loucura o que eu fiz. Eu aprofundei muito, eu queria muito, eu quero, inclusive eu pedia em oração, eu falo, não, Deus, eu suporto, eu quero resolver isso, manda mais, eu ainda até na brincadeira, tava doendo, tava triste, eu falo, manda mais, eu quero mais, tá pouco, eu aguento mais. Eu acho que isso aí é perigoso, porque, meu Deus, eu vivi muita coisa, foi bom, mas eu acho que não precisava ser daquele jeito não, dá para ser mais tranquilo, inclusive eu conheci pessoas que no projeto do autoconhecimento foi bem mais tranquilo. Então, não adianta enfiando de cabeça achando que você dá conta de tudo, não. Vai com calma. Esse negócio é sério, porque o pior problema que você tem é consigo mesmo, não é com outras pessoas, é com você mesmo. Então é importante ir com calma. Agora o nariz escorrendo, ó. Nariz com coriza. Está pedindo ajuda. Imensa tristeza guardada no íntimo. Inconscientemente eu queria a ajuda das pessoas, mas eu não sabia pedir. Então, assim, eu queria que as pessoas me ajudassem e uma imensa tristeza guardada no íntimo. Então, não precisa nem falar, né? Troquei um pouquinho que você está vendo os meus vídeos, ou se você me conhece, você sabe que meu passado foi bem complicado e isso tudo estava guardado em mim enquanto eu não me libertei. Então, a coriza do meu nariz era, nossa, eu sempre tinha esse problema. E agora, também a ver com o nariz, é o nariz entupido. O nariz entupido quer dizer que a pessoa não reconhece o próprio valor. Se eu estou me culpando, se eu estou com muito medo, entende? Se eu estou passando por tudo aqui que eu falei antes, se eu tenho culpa, se eu tenho raiva, se eu tenho um monte de coisa, eu não conheço meu próprio valor, é fato. Então hoje eu já sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo aqui, então fica mais claro para a gente realmente conseguir construir algo de valor para a gente e também para as outras pessoas. Então eu não reconheci meu valor de fato. Eu não me amava de fato, eu não me reconhecia de fato, isso é verdade, eu não fazia isso por mim. Então isso gerava consequências e aqui fora o meu corpo estava dizendo que era sobre isso. Tá? Ah, Fábio, mas nariz entupido pode ser gripe, pode ser resfriado, pode ser tempo frio, eu sei. Lembra que eu falei? Os efeitos já está no seu corpo, certo? Então pode ter outros gatilhos que vai acionar isso, mas você não quer resolver a causa, eu estou te falando aqui, ó, não reconhece o seu próprio valor. Você precisa reconhecer o seu valor, entende? Se amar, se aprender a se amar, se acolher. Se você não fizer isso com você, nem seus filhos você vai saber fazer. Não estou falando bobeira. Se você não se amar, não se reconhecer, não se dar valor, nem para os seus filhos você vai conseguir. Eu te garanto que não vai. E agora, o nervosismo. Quem não é, né? Então, olha lá. Medo, ansiedade, luta, pressão, não confia no processo da vida. Olha para você ver. Olha quantas coisas aqui a gente precisa olhar para resolver o nervosismo. Quantas pessoas você conhece que é nervosa e às vezes você não aceita, pessoa explosiva, você não entende. Olha aqui para você ver o que é, gente. Olha aqui para você ver o que é. Então precisa lidar com os medos, tem que entender a ansiedade, tem que sair dessa luta, né? Às vezes vive muito em luta, tem que soltar essa pressão, tá vivendo uma vida muito pressionada e não confia no processo da vida, não confia. Sabe, tá no vitimismo, acha que as coisas é contra ela, entende? Não confia que vai dar certo, só confia que vai dar errado, às vezes inconscientemente. Então precisa entrar numa jornada de autoconhecimento para ir livrando de tudo isso. Zumbido no ouvido. Recusa-se a ouvir, não presta atenção à voz interior. Teimosia. Gente do céu, olha só o tanto que é poderoso isso aqui. Zumbido, recusa-se a ouvir, não presta atenção à voz interior, teimosia. Não precisa nem falar o que precisa curar aqui, né? Não precisa nem falar que você precisa conhecer aqui, né? Então precisa aprender a ouvir mais as pessoas, tá? Sem ficar falando, só ouve. Tem que prestar atenção aqui dentro, olhar para dentro, tá? E parar de ser teimoso. Isso aqui é tudo comportamento do nosso ego, tá? Teimosia, recusar ouvir os outros, tá?
A gente tem que prestar atenção nisso e também tem que silenciar esses pensamentos, senão essa voz interior aqui não tem como. Então, quando eu entrei nessa jornada, eu tinha muito zumbido no ouvido, muito. Mas aí eu fui, né? Graças a Deus, superando isso aqui. E hoje eu consigo não escutar uma voz, não falo que eu escuto não. Mas a minha intuição é bem diferente. Sinusite. Sinusite, isso aqui é irritação com uma pessoa próxima. Eu tinha a minha, não vou revelar aqui para não expor pessoas, mas eu entendi, né, e que era sobre mim, não era sobre a pessoa, mas eu refletia algo na pessoa, eu projetava alguma coisa nela, então eu lidei isso comigo e consegui vencer, tá? Mas eu tinha uma pessoa assim, bem próxima, que eu não conseguia lidar com algumas coisas, mas eu consegui me livrar. Roer a unha. Roer a unha vem da frustração, vontade de agredir os pais. Você lembra que eu falei? Você lembra que a unha é a proteção do dedo? Eu falei no outro vídeo que a unha, vou falar de novo aqui, ó, a unha é a proteção do dedo, certo? Quem é a nossa proteção quando a gente nasce? Não é os pais? E quando não nos sentimos protegidos, existe um reflexo aqui fora. A unha, gente, só fala que tem um problema com os pais. Mas não é o que os pais fizeram, o que aconteceu, que vai ficar só na unha. Vai gerar seu comportamento no ambiente também, entendeu? Vai gerar algumas coisas que você vai fazer para o ambiente, vai fazer para você, autossabotagem, problemas financeiros, vai dar um tanto de coisa na sua vida que é reflexo de pai e mãe. Mas isso aqui é só para te mostrar, é um alerta que tem problema com o pai e com a mãe. Então olha aqui, frustração, vontade de agredir os pais. Isso aqui também é muito forte, gente. Vontade de agredir os pais é muito forte. Porque você acha que não tem raiva dos pais? Eu vou te revelar uma coisa aqui. Eu fiz várias terapias ao longo do caminho, da minha jornada, e se tinha uma coisa que eu falava antes de tudo, de acessar essas dores, essas memórias, eu falava que eu não tinha raiva da minha mãe nem do meu pai. Ah, não tenho, aconteceu, não tenho. Não tem? Eu fui em Ribeirão uma vez fazer constelação familiar, não sei se você conhece. Isso aqui é para ver como as peças da sua família estão cada um no seu lugar. Se você fizer constelação familiar, você vai ver que está todo mundo fora do lugar aí, ó. Você pode ter certeza que a mãe virou filha, a filha virou mãe, o marido virou irmão, tá desse jeito, é assim, constelação te mostra isso. Se as peças estiverem errado, consequentemente, o resultado não vai ser bom. Só que chegando lá para fazer essa constelação, uma mulher muito sábia, ela percebeu que o que eu buscava não era constelação. E ela me perguntou assim, você quer fazer um movimento, você está disposto? Eu falei, estou. E aí ela colocou duas figuras, representavam meu pai e minha mãe no final da sala, era uma sala grande, então colocou eles lá e me colocou distante, no outro lado da sala, e mandou fazer respirações e começou a falar algumas coisas para mim e pediu para mim dar um passo por vez para chegar cada vez mais perto dos meus pais. Acredite, gente, aquilo foi surreal. Minhas pernas não saíam do lugar, eu não conseguia sair do lugar. E aí quando eu consegui começar a dar o primeiro passo, ela ia estimulando com algumas palavras, com algumas coisas. E aí, depois do passo, que eu estava aí no 15º passo, que seria a minha idade de 15 anos, eu acessei a raiva que eu tinha dos meus pais, inclusive da minha mãe, do meu pai também. Foi surreal o que aconteceu. Eu gritava de raiva, eu queria bater nas pessoas que estavam do meu lado. Eles pegaram uma cadeira, pegaram uma almofada e eu esmurrava aquilo com muita força, com muita raiva. Eu gritava e aquilo foi externalizando, jogando para fora. Eu não sabia que eu tinha tanta raiva deles, muita raiva guardada, porque eu fui criado sem eles. Por isso que eu te falo, a gente guarda tanta coisa dentro da gente e não sabe. E eu precisei me libertar disso, daquela mágoa, daquele rancor, daquele ódio. Então eu entendi que roer a unha tinha muito a ver com isso. Hoje, roer a unha para mim se tornou gravado na minha mente quando eu estou ansioso. Mesmo entendendo essa raiva dos meus pais, só que a minha vida inteira era um gatilho. Quando eu estava ansioso, eu punha a mão na boca. E hoje, a minha unha começou a crescer. Antes não tinha nem essas pontas aqui. Eu já trago para a boca, mas eu já logo levo consciência. Eu estou ansioso, aí eu respiro e procuro não morder, mas tem hora que eu já mordo para depois pensar. Mas logo vocês vão ver que essa unha vai crescer, porque eu venho trabalhando nesse processo de pai e mãe também, porque é uma coisa bem profunda para mim, mas já melhorou muito. Esse movimento foi o ano passado e a gente não resolve as coisas porque a gente descobriu. Aí a vida vai trazendo acontecimentos para te testar, para ver se você realmente significou aquilo. Então eu estou no processo
Gente, olha o que eu te falei aqui, um roer de unhas. Olha as coisas que eu revelei aqui que acontecem na sua vida e às vezes você nem sabia disso, mas se você olhar para esse ponto de vista pode mudar muita coisa para você. Deixei para o final a enxaqueca. Realmente isso aqui mexe muito comigo. Foi o motivo primordial de eu ter buscado tudo que eu busquei, tentar entender tudo que eu entendi hoje. Foi por conta da enxaqueca, foi o que eu escutei lá do médico, que eu fiz vários tratamentos, todos eles me diziam que não tinha como resolver aquilo. Porque todos os tratamentos não respondiam de forma positiva, os efeitos continuavam os mesmos. Às vezes diminuía, mas depois voltava, tão forte quanto era antes. Mesmo tomando vários remédios, buscando os melhores profissionais, fazendo todos os tipos de tratamento. Não era uma simples enxaqueca. Teve vários momentos que a morte era até, eu pedia nos hospitais para morrer, para parar com aquela dor que eu não aguentava mais. E eu vomitava muito. Muitas vezes eu tive que ir para hospitais sozinho, né? Porque eu também não aceitava a ajuda das pessoas, não gostavam que me ajudavam. Mas direto, eu tinha que estar tomando soro na veia, entende? Eu estava mal por conta desses problemas de saúde que eu tinha. Então, quando eu descobri de onde que veio a causa da enxaqueca, só de ler aqui, eu acho que se você me conhece um pouco, você vai começar a entender. Se não, eu vou te explicar. Eu acho que dava um vídeo inteiro só para falar disso aqui, mas vou tentar resumir para não ficar tão longo. O que queria dizer a enxaqueca? Resiste ao fluxo da vida medos sexuais. Realmente eu tive problema com relação a isso. Eu tinha compulsão sexual. E isso gerava muitos acontecimentos negativos na minha vida. Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque senão vou expor pessoas, e não é minha intenção. Então, por não entender essa sexualidade minha, ter essa compulsão, entende? E, inclusive, um dia eu vou fazer até um vídeo sobre isso, para os homens também, que acham que são machos, né? Olhar mulher, coisa de macho, se masturbar com muita frequência, coisa de macho. Isso aí não é bem assim, tá, gente? Isso aqui mostra um descontrole. Então, o prepulsor de tudo, até de buscar o autoconhecimento, foi exatamente isso. Porque em algum momento eu vi que tinha alguma coisa errada, porque a sociedade fala que é coisa de homem, né? É normal, que o homem tem que fazer isso mesmo, que é coisa de macho, que homem, né, é mulher. Então, a gente cresce acreditando nisso, que a gente tem que ser homem, que a gente tem que olhar a mulher como um objeto, né? A maioria dos homens hoje não consegue ver a mulher como uma mulher, entende? Ele vê como um objeto sexual. E também as mulheres se posicionam, né? Não todas, mas tem muitas mulheres se posicionando só mostrando o corpo, né? Então alimenta muito mais esse olhar do homem. Mas isso aqui é outra história, não vou pender para esse lado, senão distorço mais o vídeo. Então, eu precisei entender isso aqui, por que eu tinha compulsão, de onde que veio, como isso aconteceu, e aí eu tive que ir lá resolver isso, e lá no passado ressignificar essas memórias, e eu achei essas memórias. Eu lembrei de coisas que eu não lembrava, tinha fatos que eu achei que eu estava dormindo quando aconteceu e eu não estava, e aí eu lembrei, e aquilo veio para o consciente, e vou te falar, foi muito sofrido para mim. Tem muita coisa ligada com mãe, tem ligado com outras pessoas, onde surgiu essa compulsão em mim. Então eu tive que lidar com tudo isso. E foi muito dolorido, foi muito sofrido. Mas foi o prepulsor para tudo isso, né? Então hoje eu agradeço tudo que aconteceu, acho que foi muito importante. Se não tivesse acontecido tudo que aconteceu, se não tivesse feito tudo que eu fiz, né? E vivi tudo que eu vivi, sofri tudo que eu sofri, eu não estaria aqui hoje fazendo esse vídeo, né? E podendo ajudar pessoas. E acredite, tudo que eu estou fazendo não é nem a sombra do que há de vir, porque eu ainda estou me desenvolvendo cada dia mais, e eu não paro mais. Depois que eu vi o que eu vi, não tem como parar. Então, gente, o que eu quero deixar aqui é só esse alerta. Nada na sua vida é à toa, é em vão, tá? Não entenda esses problemas aí, é um acaso. Não faça isso com a sua saúde. Vou deixar uma última história aqui. Eu fui levar meu sogro no médico, fazer uma consulta no hospital, e à minha frente tinha uma menina, uma faixa etária de 20 anos mais ou menos, e pelo jeito ela estava com anemia, várias manchas na pele, uma pele meio, por ser 20 anos, estava muito estranho, e dá para ver com um problema nos dedos também, descascado e tal.
E aí ela estava falando assim, eu não como quase nada, mas tem uma coisa que eu amo comer, que eu como todo dia, e inclusive eu dou para minha filha, já tem até filha. E minha filha ama também. Aí ela pegou e falou assim, eu me miojo, eu como todo dia. Gente, se você não se conhecer a ponto de entender que esses alimentos prejudicam a sua saúde, você tem noção do que ela estava falando ali? Ela falou isso consciente, mas inconscientemente o que está acontecendo? O que está matando ela me miojo, é o que está fazendo ela ir lá naquela consulta, mas ela não sabe, e todo dia ela ingere aquele veneno dentro do corpo dela todos os dias, e não sabe que está gerando um reflexo na saúde dela, entende? Então, quando a gente está na ignorância, a gente vai tratar os efeitos, tratar a doença, é o que ela está fazendo lá, foi tratar a doença, está com doença, foi tratar. Mas e a saúde dela? Não trata, né? Então, muitas vezes estamos desse jeito, não tratando a nossa saúde, só a doença. Você para dias e dias, horas e horas por conta da doença, ela te faz parar, mas a sua saúde, você não para por ela. Você não vai fazer atividade física, você não vai aprender a fazer algo positivo para você, você não investe dinheiro em terapias ou alguma coisa que vai te dar uma saúde emocional, uma saúde mental, né? Você não se prepara com isso, entende? Então existe essa importância que você não está olhando. Então, precisa, gente, mudar o foco disso, entender, as doenças não são um acaso, você trouxe tudo isso para você. Eu sei que às vezes tem pessoas que vai escutar esse vídeo e vai se sentir até ofendidas, porque às vezes está passando por problemas de saúde grandes, né, como um câncer às vezes, e aí eu tô falando que ela é a culpada. Mas eu preciso te falar a verdade. Realmente, existem emoções, feridas, traumas não tratados em você, de não tratar e persistiu por anos isso em você, você não olhou, isso gerou acontecimentos para o seu corpo, entende? Eu sei que médicos vão falar que é genética, e quem é o Rafael, que não tem um diploma de medicina para falar isso? Se você não concorda, não tem problema, mas eu curei a minha saúde, hoje eu tenho uma saúde perfeita, eu emagreci praticamente 20 quilos, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, sem fazer uma dieta como todo mundo ensina, então eu tenho os resultados da minha vida, e espero que esse vídeo te faça olhar para outros lados, porque que bom que tem alguma informação nova, não é? Às vezes você está com algum problema aí que você não resolve, já não vê mais saída, e você escuta sempre as mesmas coisas. Então, que bom que agora você tem uma informação nova. E às vezes você pode fazer alguma coisa diferente e ter um resultado diferente, tá? Isso que eu estou falando aqui, vai ficar muito forte essa informação para os próximos anos. O conhecimento está vindo para todo mundo, não tem como segurar mais. Eu imagino que você deve estar percebendo uma movimentação estranha, né? Informações surgindo, coisas novas surgindo, muita coisa acontecendo com o mundo, é por conta disso, gente. A gente vai ter que evoluir. As informações vão evoluir, as religiões vão ter que evoluir, a medicina vai ter que evoluir, porque está vindo muita coisa aí que, se continuar com os velhos ensinamentos lá de trás, não vai ter condição de resolver, entende? Então a gente vai precisar se atualizar e não tem como mais reter informação. E por último, os meus vícios. Eu tinha vícios, eu queria me livrar deles e eu não conseguia. E aquilo me deixava nervoso. Por que que eu não consigo me livrar dos meus vícios? E aí eu fui entender, fugindo desse mesmo medo, não sabe como se amar. Gente do céu. Quando você aprender a se amar, você vai ficar chato demais, porque você não vai fazer o que as pessoas querem que você faça. Se você aprender a se amar, gente, esse negócio é muito poderoso. Rafael, você já se ama? Posso falar que eu já estou num caso de amor bem profundo comigo, viu? Porque hoje eu coloco as coisas que realmente faz bem pro meu corpo. Sabe, eu amo o meu corpo, sabe? Eu quero comer coisas boas, sabe? Eu busco ver coisas boas, falar coisas boas, escutar coisas boas, porque eu me preocupo com isso aqui. É a minha verdadeira casa. Então, fez muita diferença para mim quando eu comecei a entender isso, que se eu me amasse, era um processo muito libertador. E se hoje eu faço o que eu faço, se hoje eu me comunico do jeito que eu comunico, se hoje eu não tenho medo de muita coisa, eu precisei me amar. Se hoje eu posso ajudar as pessoas de verdade, é porque eu aprendi a me amar, entende? Então, se amar, gente. Por isso que a gente sempre está falando, às vezes você vai escutar palavras motivacionais, mas é muita verdade. Você não se ama, é verdade que você não se ama. Eu não quero te trazer culpa aí não, nem autopunição. Mas se você come coisas que não prestam, você não se ama. Se você continua saindo com pessoas que te ofendem, você não se ama. Se você está num relacionamento abusivo, você não se ama. Se você está num relacionamento que você não sente nada pela pessoa, você não se ama. Entende?
Então, assim, tudo que você faz porque você acha que tem que fazer é porque você não se ama. Se você está tomando muitos remédios é porque você não se ama, você não se perdoa, entende? Você precisa saber disso. Às vezes dói a gente escutar um negócio desse, mas você precisa saber disso. Se você não se amar a ponto de mudar tudo que te atrapalha, você não se ama. Entendeu? E é simples, é verdadeiro isso. E quando eu fui descobrindo tudo isso, eu fui mudando e ressignificando tudo, entende? Então, gente, resumindo esse vídeo, eu quero te falar o seguinte: nós não precisamos dos remédios, mas enquanto você estiver na ignorância de não saber por que essas doenças saem no seu corpo, eles são úteis, fazer o quê? Aí você vai ficar vivendo viciado em remédio até você morrer, e aí você vai descobrir depois que você estava aqui para lidar com essas emoções, que você ficou jogando coisas em cima para não viver, entendeu? Aí você ficou buscando algum vício para tampar algum vazio emocional seu, você buscou remédio, mas você nunca olhou para dentro para entender que aquilo era sobre você e que você estava vivo para olhar para isso. Gente, isso é muito forte. Às vezes você está vivo só para olhar para os seus medos, para a sua culpa, perdoar a sua família, se perdoar, sabe? Porque você precisa entender que todo mundo que está na sua vida hoje foi escolha sua. E por que você acha que a gente tem problema com os nossos parentes? Por que você acha que é mais difícil aceitar os parentes do que os amigos? Porque são eles que você precisa ter uma boa relação e aprender. A sua culpa muitas vezes está neles, o seu medo muitas vezes está neles, a sua raiva muitas vezes está neles, sentimentos pode estar sendo projetado neles, entende? E aceitar eles como eles são é desafiador, não é? E às vezes você está aqui só para isso. Às vezes você não nasceu para arrastar multidões, para libertar multidões, para fazer coisa surreal, para ser presidente do país, não. Às vezes é só para perdoar as pessoas à sua volta, aprender a amar elas, amar você, entende? Às vezes é só para isso que você está aqui e nem isso você está fazendo. Está cheio de vício, né? Está fazendo um monte de coisa que está prejudicando você e sua família e não se toca. Gente, as doenças vêm da mente para depois ir para o nosso corpo. Não existe doença que sai no corpo. Ah, e o vírus? Não existe doença que sai no corpo, primeiro. O vírus, gente, é uma energia, tá? E só vai acessar essa energia quem está na frequência do medo, energias mais baixas de vibração. Quem vive na culpa, quem vive no rancor, quem vive no ódio, na avareza, vai acessar o vírus. Qualquer vírus que vier. Às vezes a pessoa acessa o vírus, né, como eu acessei, mas não afetou muito a minha saúde, eu não morri por isso, estou aqui, né? Então tem pessoas também que passou pelo vírus, não era para morrer de fato, mas por algum motivo estava vivendo frequências mais baixas e pegou o vírus. Agora você vai falar, mas todo mundo pegou. Você tem dúvida que mais de 99,9% das pessoas não sabe lidar com as suas dores, ainda não aprendeu a se amar de fato, ainda não entendeu os processos que passa aqui nessa vida? Você tem dúvida disso ou não? Então, gente, começa a olhar diferente para essa vida. Tem muita coisa que se você não souber, você vai ficar sofrendo e não vai conseguir resolver. Fechou, gente? Então, fico por aqui. Eu espero que seja um vídeo bem esclarecedor, que tente ajudar de alguma forma. E sempre vai vir mais. O meu intuito é sempre promover conhecimento para você. Então, já sabe, deixa o seu curtir, inscreve no canal, ativa o sininho. Fechou, gente? Muito obrigado, valeu!